vamos chamar as meninas aqui, a gente fica mais tranquila, vai ser um bate-papo gostoso, eu tenho certeza que tanto eu, como a Bia, como todas nós vamos aprender com elas. Juliana Pinheiro. E a Franciele, seja muito bem-vinda. Ok. Eu poderia apresentar a Juliana, poderia apresentar a Franciele, mas eu gostaria que elas começassem falando, né? O que elas fazem e qual é a transformação que vocês entregam e para quem? Boa tarde a todos, bom dia a todas, meninas. É um prazer estar aqui. Gente, eu sou Juliana Pinheiro, sou esteticista, formada aqui na Itália e sou especialista em depilação com cera, a famosa epilação. O que eu transformo? Eu faço um trabalho onde tiro o medo, um trauma das mulheres. Há 12 anos atrás, quando eu comecei a depilar, eu percebi exatamente esse receio com a cera. Porque todo mundo fala, ai, dói. Gente, mas a estética, existem muitas coisas que dói. O laser dói, o botox dói, por aí vai. Com o tempo, eu fui desenvolvendo uma técnica que eu hoje patenteei aqui na Itália, que se chama Butterfly, a farfalina, onde, no momento do procedimento, eu coloco a cera na região íntima e puxo de uma vez só. Quando eu comecei isso, há 7 anos atrás, eu vi que na nossa parte da estética, a gente fala de mapeamento. Então, a gente começa com pedacinhos. E eu percebia que toda vez que você passa a cera e puxa, a cliente tem um terror, sente muita dor. Então, eu vi assim, tipo, se você fizer de uma vez só, é mais rápido, dói menos. Desculpa se saem algumas palavras em italiano, porque às vezes... E assim eu fui desenvolvendo o método Butterfly. Ser uma... Desculpa, tem que fazer perguntas? Ou... Não, pode ir. Ser uma profissional só na epilação com cera na Europa e aqui na Itália é um desafio assim, gigantesco. Não é fácil, são noites sem dormir, são pensando como que vai ser amanhã. Se o cliente vem, porque às vezes o cliente marca e desmarca de última hora, como você ter este tipo de approach, não sei com o cliente para que ele marque o procedimento e venha. Não sei muito como falar para vocês, acho que a maioria daqui empreende sabe a dificuldade que é, entendeu? A gente vai empurrando com a barriga, como se diz no Brasil, e seguindo em frente, porque os teus sonhos, você não pode não só desistir deles, mas dos teus sonhos você salva, no meu caso, seres humanos. Do tratamento que eu faço, eu praticamente tiro traumas das pessoas que antigamente não fazia cera por conta que foi em algum lugar e fizeram muito, muito mal. A cera, ela não é indolor. Eu não gosto quando essas páginas de estéticas onde vem pessoas que vendem ceras diz, cera é indolor. Não existe. Porque o pelo sai da raiz, então não é indolor. Mas você pode procurar uma profissional que, além de você se sentir bem, te tira a metade ou praticamente quase isso da dor que você sente com a cera. É muito interessante. Desculpa, e não faço também se mantém em pé com depilação com cera, onde tem o laser. Antes de passar para a Franciele, eu só queria reforçar aqui, primeiro parabenizar a Juliana, porque ela poderia ter tentado simplesmente se encaixar nesse novo contexto. Mas ela trouxe as nossas raízes. Então, já fica aí para vocês a primeira chave para quem tem receio, medo. Eu não conheço, né, a história da grande maioria que trabalha aqui na área da estética, mas a Juliana é um exemplo para a gente que a gente pode unir o nosso conhecimento sem deixar a nossa identidade, a nossa cultura de lado. Então, obrigada, Juliana. Franciele,
que eu acabei de conhecer e já adoro. Verdade. Obrigada. Ela passa uma leveza, gente. Franciele, conta pra gente, então, o que você faz e qual é a transformação que você gera na vida das suas clientes. Obrigada, bom dia a todos. Como vocês sabem, me chamo Franciele Bernard, sou operadora holística, trabalho com mulheres, transformando a vida de mulheres. Eu falo sempre que eu escolhi a massoterapia, né? Eu escolhi esse caminho holístico justamente porque eu vi a necessidade de cada mulher ter um tempo para si. Ter aquele tempo realmente para dizer, eu vou relaxar, eu vou confiar numa pessoa, vou ter confiança, eu vou lá porque realmente eu estou precisando desligar, né? Eu falo assim, é o seu momento. Então, aí está o meu diferencial, né? Aí é que entra o meu diferencial. Posso dizer para vocês que eu já trabalhei em clínicas, onde era muito mecânico, aquele horário, uma hora, e correndo, porque tinha que terminar todo o percurso em 1 hora. Aí eu falei, não, isso não é para mim. Então, eu entrei no holístico justamente porque é o atendimento personalizado. É isso que faz a diferença. Humanizado. A cliente chega, como eu sou muito sensitiva, já está na minha natureza, digamos assim, das minhas raízes com mãe, vó, que eram, digamos assim, muito holísticas também. Não podia fugir das minhas raízes. Tentei fugir, mas falei, não, é isso. Então eu não consegui trabalhar na parte da estética. Posso ser realista e falar para vocês. Porque o meu legado, o meu destino, digamos assim, é realmente trazer a calma, a paz. É fazer com que vocês tenham um momento de vocês, do tratamento, de fazer uma massagem drenante, uma massagem linfática que funciona, mas usando a técnica, mas fazendo vocês realmente relaxarem. Realmente vocês terem aquele momento de 1 hora para vocês, onde a gente vai sentar, eu vou conversar, vou ver o que você realmente está precisando, vou analisar o seu corpo, vou tirar fotos do antes e do depois, né, para a gente comparar, para que eu também possa ver aonde eu tenho que tratar, o que vocês estão precisando, e geralmente eu identifico que essa pessoa não está gorda, realmente ela está com um problema intestinal ou um problema, digamos, que não está funcionando emocional, tá? Então, digamos, eu já salvei muitas almas por isso. Que elas vieram, porque eu preciso emagrecer porque está chegando agosto. Vem para mim desesperadas, né? Mês de julho, querendo emagrecer, súbito. Aí eu falo, minha querida, eu posso te ajudar agora, mas nós vamos ter que entrar. Aí é que vem o outro diferencial da ajuda das mulheres, as nossas parcerias. Porque eu trabalho com nutricionista, eu trabalho com personal training, eu trabalho com outras pessoas que me ajudam também, que me trazem o cliente, mas que me ajudam também, tá? Nesse percurso do cliente. Porque eu falo, eu não consigo fazer milagre na vida das pessoas. Eu posso ajudar com a massagem, mas tem toda hidratação, alimentação, exercícios e depois o relaxamento e o tratamento personalizado para cada uma de vocês. Esse é um pouquinho do meu trabalho. Qual que é a palavra que define a tua marca hoje? A palavra que define a minha marca hoje é paz. Paz, tranquilidade. Transmitir energia para as pessoas, positividade. E para você, Gil, qual que é a palavra que define a tua marca hoje? É você amar o que você faz. Você tem que amar o seu trabalho, porque você ficar 10, 11, 12 horas em pé não é fácil. Então, amor pelo trabalho. Eu também concordo com isso. A gente sempre tem que amar o que a gente está fazendo. Maravilha. Eu estou aqui encantada. Antes de eu passar para outra pergunta, eu também queria parabenizar a Franciele, que ela trouxe uma outra chave para vocês. Alguém aqui percebeu? Eu vou falar. Como empreendedoras, ela falou algo muito importante e que também é o motivo desse evento. Colaboração. Eu colaboro com muitos profissionais, então levem isso para a vida, que sozinha a gente até chega, mas é muito mais dolorido, é muito mais sofrido e é muito mais devagar. Vocês já contaram aqui um pouquinho sobre a trajetória de vocês.
E então eu quero perguntar para vocês aqui, Ju, em uma palavra, quando foi, ou em uma frase, quando foi que você percebeu que você precisava ter o teu método, o teu próprio método aqui na Itália? Trauma. Era o que eu sempre escutava. Eu tenho trauma. Doeu muito. Não quero mais. Então, trauma foi a palavra que eu disse. Gente, uma pessoa não pode sofrer tanto para fazer depilação. Eu sempre gosto de ressalvar. Não é indolor. Mas com o método certo, com uma esteticista, com uma depiladora que ama. Se você for fazer uma depilação com uma depiladora que fez laser ou que faz gilete, ela não tá ligando para a tua dor. Eu mensalmente faço depilação em mim, então eu sei cada ponto aonde dói mais, como fazer com que você relaxe. Gente, infelizmente, eu falo isso também para as minhas clientes, tem algumas clientes aqui, eu não posso filmar, fazer um stories do meu trabalho. As pessoas dormem enquanto eu estou depilando. Não todos, lógico, mas tem pessoas que dormem enquanto você depila. Tem cliente que ronca, gente. Quando eu viro de barriga para baixo, eu começo perto, as pessoas roncam. E aí dá até medo de assim, vamos girar, entendeu? Por quê? Porque você está transmitindo segurança, entendeu? E também você transmite o que você sabe fazer. Eu sei o que eu estou fazendo. Pronto. Então, que me resume, para mim hoje, ter feito a marca Método Butterfly é trauma. Maravilha. Bom, o que define hoje o meu trabalho não é trauma, mas o que define hoje o meu trabalho realmente é o atendimento diferenciado a cada cliente. Porque isso faz a diferença. Quando elas chegam para mim, elas falam, ai, Fran, não vi a hora de chegar aqui, porque elas sabem que é o momento delas. E o diferencial é você realmente transmitir aquela paz. E no final do tratamento, quando você faz um pacote, elas fazem 4, 6, 8 massagens, e no final você tirar as medidas e ver que deu resultado. Isso para mim não tem preço, porque elas confiam no meu trabalho e você passa aquela credibilidade, aquela confiança que elas precisam. Então isso para mim é o que paga, digamos assim, não é o dinheiro. Na verdade é ver a pessoa saindo feliz, ver a pessoa como chegou, né, toda estressada, toda, digamos assim, né, e no final ela sair uma pessoa que te agradece, que fala, Fran, olha, você salvou a minha vida. Com o intestino funcionando, né, que elas saem todas lindas depois da massagem, todas drenadas, tomando água, que a maioria, assim, eu posso falar, 90% das minhas clientes, o problema é a retenção hídrica, porque não sabem a importância da hidratação. Então, hoje, para mim, assim, no meu trabalho, seria essa parte, né? Da importância que você faz na saúde, na diferença da saúde da pessoa. Obrigada. E o que tu acha mais difícil hoje em dia? Conseguir fidelizar um cliente ou se posicionar para ter um preço justo? Bom, não sendo modesta, né? Mas fidelizar para mim é o mais fácil. Qual foi a outra pergunta? Conseguir se posicionar para ter um preço justo. Okay. Porque sempre tem aqueles que pedem um desconto. Ah, não, mas em tudo. Não tem como, gente. Hoje em dia também o mercado ele tá muito louco, né? Tudo tá aumentando muito rápido. Produtos, aluguéis, taxas, tá um absurdo. Então, na hora que você se vê que você tá perdendo dinheiro, você fica assim, como que eu vou falar pro cliente que ele tem que pagar um pouquinho mais? É complicado. Então, antes, o meu método, né, como eu faço, antes de eu fazer aquela virada de preço, na virada de chave, eu vou ali, falo com o cliente, eu falo, olha, vamos continuar, não sei, mais 2, 3 depilação, vai ser esse valor a partir da outra, aumenta um pouquinho. Você vai fazendo um jogo de cintura, tipo, hoje, esse mês. Qual foi o marketing que eu quis fazer esse mês? Eu não precisava. Mas eu quis dar um presente para todos os meus clientes, os que eu já tenho, e também atrair mais clientes. Falei, todo listino, 50% de desconto. Nossa, que loucura, você é louca. Sim. Mas, os meus clientes vêm todo mês a mês, vem me prestigiar, depilar comigo, porque depilação, estética, tem até solto casa. Porque que uma vez no ano eu não posso dar um presente para um cliente? E querendo ou não, um desconto, sim, gente, é um presente.
É um presente. Uma vez na vida você tem que fazer alguma coisinha. Tem os 10% ali, tem o desconto do mês do aniversário. Então, a questão de posicionamento é o mais difícil. Bom, para mim também é a questão do desconto, né? Todas as clientes, geralmente, é difícil aquela que não fala, Fran, nossa, mas e aí, dá para dar um descontinho? Aí eu falo, dá, claro que dá. Então a gente, né, na hora da massagem, então você chega aqui da próxima vez, sem terapia, tá? Caladinha, aí dá pra gente dar o desconto. Porque tem muitas que vão lá mais pra conversar, né? Exato, porque assim, eu me pego muito realmente que elas vêm porque elas querem contar do marido, elas querem contar dos estresses da vida, né? Então eu falo assim, com terapia ou sem terapia? É o clássico. Mas tem muito, sim, elas pedem desconto, mas aí é que entra o diferencial, né? De você falar, tudo bem, ok, eu posso te dar um descontinho, mas aí eu vou tirar alguma coisa, porque realmente, como diz a Juliana, a gente está em Milão, o aluguel tá caro, tudo aumentou muito. Eu sei porque eu tô aqui já na Itália há mais de 15 anos, então assim, nossa, aumentou muito mesmo todas as coisas. Mas aí entra o meu diferencial. Uma pessoa chega, ela tem direito a um cafezinho, ela tem direito a um bolo, umas parcerias que eu tenho, então eu procuro no estúdio sempre ter esse diferencial. O cafezinho, eu faço escalda-pés quando a pessoa chega. Então não é só, no meu atendimento, não é só a pessoa, chega, dá bom dia, conta, faz ali a terapia e já senta na máquina, na maca, né? Não é isso. Então, a gente tem que entrar nessa personalização. Aí elas valorizam. Quando elas vão pedir um desconto, elas têm, digamos assim, aquele receio de pedir desconto. Porque elas sabem que é realmente o tratamento personalizado, humanizado para cada uma. Maravilha. Vocês falaram muito aqui, né, de diferenciais, de posicionamento. E aí, a nossa pergunta é assim... Para definir o preço, a gente sabe que tudo isso é válido, tudo isso inclui, né, atendimento, posicionamento. O que mais vocês utilizam, que eu acredito que é legal, quando vocês vão definir o preço, o valor que vocês vão cobrar do cliente? Vocês analisam o mercado, vocês... colocam, né, todas essas facilidades, vocês pesquisam, né, com concorrentes, como vocês fazem essa precificação? Vocês acompanham aquilo que acontece ao redor de vocês? Ou vocês falam, não, o meu trabalho é um trabalho especializado, um trabalho diferenciado, então eu faço isso com base... É isso. Então, eu fiz uma pesquisa com a Crisley, que é a gestora financeira. Com o meu trabalho, o material que eu uso, ele é o método espanhol, né? Então, essa cera, além de eu utilizar muito no corpo, ela também custa um pouquinho mais. Então, tem que fazer um business plan como você vai cobrar em cada parte do corpo, como que você vai fazer para não derrapar e não... teoricamente, falir, né? Vamos dizer assim. Só que eu gosto muito de ficar... Em Milão temos, igualmente como eu faço, o método que eu faço e como eu passo a cera, em Milão temos 4 comigo, que faz igualmente. Então eu fico como elas. Também tem a pesquisa, tipo o bairro que você atende, porque dependendo do bairro, você não pode cobrar um valor que o outro cobra no bairro de elite, vamos dizer aqui o curso comum. Entendeu? Tem que aumentar por conta que praticamente o valor do tratamento, ele também aumenta em base aos teus custos, né? Os teus gastos. E o pior gasto, o gasto principal, não é nem tanto as taxas, mas é o aluguel. Então, a gente tem que ir seguindo conforme vai mudando, sei lá, o ano, ou os preços dos materiais. Maravilha, obrigada. E, Franciele, tem alguma situação que tu diz não pro cliente? Sim. Sim. Quando é um cliente que
digamos, tá já com histórico de influenza, que tá ali, não tô me sentindo bem, que me liga e fala, Fran, olha, não sei se não tô me sentindo bem, eu acho que eu tô com febre, mas eu preciso fazer essa massagem. Eu falo, não. Não vem. Eu falo, não, porque não posso realmente me comprometer, porque como a gente trabalha com a linfa da cliente, então a gente vai ativar mais e vai dar mais febre. É ótimo, lógico, ativaria, isso não seria mal, né, porque ativa, mas eu não posso comprometer o meu trabalho, digamos assim, porque se eu ativo, ela vai dar mais febre, ela vai ficar, né, e depois vai achar que a culpa é minha. Não é a culpa minha, é a culpa do organismo dela que ativando vai fazer sair para fora, né, toda a infecção, tudo que ela tem ali dentro do corpo dela. Então já me aconteceu de uma cliente, inclusive, falar, não, mas eu preciso muito fazer essa massagem porque eu tenho inclusive, modelo, né, que eu trabalho muito com as modelos brasileiras também, com a Nath, com a Agatha Borges, e inclusive essa modelo tinha um trabalho fotográfico no outro dia e ela precisava fazer essa massagem. E eu falei, não, se você tá com febre, eu aconselho você não vir, e realmente falei não para ela. Outro histórico também, é uma cliente que eu identifiquei que ela tinha problemas cardíacos. Quando ela começou a atender, quando ela veio pro meu atendimento, eu já olhei a cavilha dela e falei, E ela não sabia que ela tinha problema. Eu falei, olha, primeiramente você vai pro médico, faz todos esses exames, procura um médico cardiólogo e depois você volta para mim. Ela falou, como assim? Eu falei, sim. Um outro caso também que me aconteceu é trombose. Então, a gente precisa, nós que trabalhamos com a massoterapia, né, não podemos ser toda a parte, eu falo assim, por isso que eu abandonei um pouquinho a parte da estética, porque eu sempre fui muito da medicina tradicional chinesa, então eu consigo identificar, olhando para a pessoa, já sei que a pessoa tem, né, por causa dessa minha sensibilidade. Então, nesses casos também, eu já encaminhei, você precisa primeiro procurar um profissional da saúde, um médico, e depois, aí eu faço o seu tratamento. Então, precisa realmente tomar muito cuidado e orientar, principalmente, cada cliente eu oriento. Consigo identificar, né, o que a pessoa tem e orientar. Tem algum erro comum de profissionais da tua área que tu vê fazendo, que custa caro a longo prazo? Não sou muito boa de falar de outro profissional, não, porque eu não gosto, tá? Mas, Senta nome. não sei, mas é profissional no sentido esteticista, né? Para mim, hoje, em 2025, eu acho que não se atualizar, falando da parte da cera. Gente, tudo que eu falo é parte da cera. Eu sou esteticista, mas eu sou especialista em cera, então só falo de cera. Usar ainda a cera tradicional, que é o Perlon. Para mim, isso é inadmissível ainda existir em centros estéticos. A cera com papel, ela é totalmente desumana. Esse tipo de cera que a gente usa, já está no mercado há muito tempo, eu acho que deveria ser o principal em um centro estético. A cera de Perlon, ela deveria já tipo, ser uma coisa de casa, sei lá, uma coisa casalinga, entendeu? E outra coisa, evita, tendo esse tipo de cera nos centros estéticos, evita o cliente provar essa cera que dói menos, e também a gente ganha menos com a cera de papel. A cera de Perlon você ganha menos, gasta menos material, ok, mas você ganha muito menos. E traz sempre um desconforto para o cliente. O cliente que vem da cera de estricha, de Perlon, e passa para a cera de papel, é praticamente 99% de chance que ela não volta para a de papel. Entendeu? Ela vai sempre evoluindo, ela passa do método espanhol, talvez para o laser, mas existem muitas pessoas que não podem fazer laser, como peles negras, no Brasil já tem, mas aqui ainda está em falta. Pelos brancos não sai no laser, até o momento não sai. Loiras, ruivas, então a cera ela nunca vai deixar de existir, nem a Gillette. Que horror. Mas a cera ela nunca vai deixar de existir, mas a gente pode evoluir, entendeu? Então eu acho que pra mim é a pior coisa alguém colocar no seu centro estético ou aprender. Se for um caso de emergência, eu sei fazer cera de Perlon, né, de papel, mas gente, vamos, né, 2026, vamos evoluir com a parte da cera. Então, isso é uma coisinha que eu acho mais uma irresponsabilidade, eu chamo disso, porque você não quer evoluir. Tanto ela vem e faz. Isso você não é humana, entendeu? Por que você não faz? Muitas esteticistas
que fazem depilação na cliente, ela não se depila. Tá? Muitas. Eu vou contar minha história aqui bem íntima, mas como estamos a maioria em mulheres aqui hoje. Mas eu tive um caso que realmente me traumatizou na depilação, porque estava um dia corrido, falei, vou fazer com a Gillette aqui rapidinho, e um pelo encravou. E eu tive que fazer 4 ciclos de antibiótico, e daí até que chegou uma hora que não deu mais, e o médico falou que vai ter que operar, e eu tive que operar. É o barato que sai caro. Exato, foi aquele rapidinho que não dói, doeu, ficou meses doendo. Né? Então eu também super sou a favor da depilação. A cera com perlon, ela é muito desumana, porque todo mundo, eu vou fazer porque é rápido, porque sou do casa, é mais barato, só que sai, desculpa meninas, são todas mulheres ricas, né? Sai com os negócios tudo inchado, sem poder nem fazer pipi direito. Queimado. A puxar. Em vez com a cera do método espanhol, gente, o momento da dor é ali. Depois parece até que você nem depilou, tá ótima. Tá tudo lisinho, tá mais macia, entendeu? Ela tem uma retirada melhor, ela diminui o crescimento do pelo, o pelo é mais fino do que a das outras ceras. E outra coisa muito importante da cera do método espanhol, que é incrível, porque ela desacelera o crescimento do pelo. Então, em vez de você todo mês ir ali pagar 20 euros, 25 euros numa região íntima, todo mês sofrer, você vai a cada 2 meses fazer o método espanhol. São 60 dias, mulheres. E além disso, nesses 60 dias, não é que você fica peluda. É um pelinho maravilhoso, bem direcionado, bem fino e menos. Sempre menos, até nem aparecer mais. É um processo longo, só que é o melhor processo de depilação, é esse. Tem gente que vai pro laser obrigada. Tem muitas pessoas que odeiam o laser por conta que dói muito mais. São 10 meses, mas dói muito. É um valor bem mais caro, entendeu? É um valor bem mais elevado. Mas tem pessoas que vai pro laser só por obrigação. Não aguento mais sofrer com cera. Então, eu desenvolvi este método exatamente para que as pessoas tenham prazer. As clientes chegam no meu espaço e falam, não vi a hora de vir depilar. E, como eu já repeti, dormem, relaxam, conversam. Eu acho incrível esse cuidado que todas as profissionais de estética têm. Coisa linda, né, gente? Cuidar de outras mulheres, seja de um pedacinho, dar aquele momento de conforto. Essa semana eu conversei com alguém que falou, as minhas clientes vêm para ter aquele momento delas. Às vezes eu chego em casa carregada, mas eu sei que elas estão ali. Então, esse cuidado que a gente possa levar para a vida. Franciele, eu já fui ficando íntima, gente. Quem me conhece sabe, eu vou diminuindo tudo, desculpa. Eu quero perguntar para as duas também, não estava aqui, mas assim, pelo que eu percebi, vocês trabalham muito com clientes brasileiras, mas são só brasileiras ou italianas também. Então, uma diferença, assim, algo que vocês têm que... Se vocês mudam a maneira de falar, se vocês se adequam à realidade, mas sem perder a essência de vocês, que eu acho que isso é importante também. Sim, olha, uma ótima pergunta. Eu tenho muitas clientes italianas e realmente, assim, tem esse diferencial, né? Com a cliente italiana, elas já são de natura um pouco mais desaceleradas, né? Elas já têm uma postura, elas já chegam no teu estúdio diferente. Porque nós brasileiros somos muito espontâneas, já chegamos, abraço, beijo, queremos colocar para fora, conversar, e as italianas não. Então, quando é uma cliente italiana, eu já sei, então eu já, né, bom dia, então a gente já tem mais uma postura, digamos assim, um pouquinho mais séria, tá? Porém, eu gosto muito de trabalhar com as italianas, porque realmente elas valorizam o nosso trabalho. A nossa diferença, o que nós temos que aprender, nós brasileiros, realmente, é se ajudar e se valorizar mais, gente. A gente pode ser colegas de trabalho, a gente pode ser da mesma área da estética, como eu e a Ju, mas a gente tem que aprender a valorizar mais nós mulheres, se ajudar, tá? Eu posso dizer isso para vocês porque, assim,
Eu posso dizer isso para vocês porque eu tenho clientes brasileiros, sim, mas as clientes fidelizadas realmente são as italianas. Por quê? Porque elas viram a essência, elas precisam, querendo ou não, nós brasileiros sabemos tirar a nossa energia. Elas não, elas carregam e elas não sabem descarregar essa energia. Esse é o nosso diferencial. Brasileiro, a gente toma um banho de sal e pronto, e vamos lá. E a gente já tem de natura a nossa alegria, a nossa energia, né? Então, a minha diferença é essa. O cliente italiano, ele é um pouquinho mais formal, né? Então, eu trabalho um pouquinho mais séria, lógico. Eu consigo fidelizar um pouquinho mais. Até porque a brasileira, a gente tem muita concorrência. Então, eu acredito assim, né? A área da estética é muito grande. Então, tem pessoas que vão para a estética avançada, tem outros clientes que preferem manual. Eu sou muito natural. Eu sou tudo na parte do holístico natural. Então, hoje eu vejo que ainda tem muitas mulheres, como eu trabalho muito com mulheres na menopausa, mulheres com problema de lipedema, elas me procuram realmente porque elas sabem do poder das mãos, né, que transforma. Então, tem esse diferencial realmente, né, que eu trabalho, que eu identifiquei realmente. Então, eu consigo, digamos, trabalhar com a cliente italiana, com uma postura, e lógico, a brasileira a gente já solta, já relaxa, mas porque é da nossa essência, né? Mas com o tempo, por exemplo, eu tenho minha cliente top, que eu falo da Duomo, que eu tô sempre ali, se vocês me verem, eu tô sempre ali na Duomo, por causa dessa cliente, eu faço massagem nela 2 vezes na semana, porque ela tem o lipedema. E eu descobri o lipedema. Quando ela começou a fazer comigo, ela tinha muito inchaço nas pernas, e eu falei, olha, melhor você, né, e ver. E desde então ela fidelizou, tá? Porque ela não fica sem a massagem, ela falou, não, Fran, eu não posso ficar sem a minha massagem, porque ela tem consciência que ela precisa da massagem ela não colocava saia, ela não saía com o marido de salto, para não verem a cavilha dela que era inchada. Hoje ela tem uma vida normal. Hoje ela fala, Fran, graças a você, eu consigo ter a minha liberdade, ser mais feminina, que eu sempre gostei, porque o marido dela é advogado. Então, é isso. Uma ótima pergunta, digamos assim, porque a gente tem que acreditar no carisma da gente. Nós temos que colocar para fora, nós profissionais se destacamos, porque nós não podemos perder a nossa essência. Cada atendimento nós temos que mostrar que nós somos brasileiras e que realmente nós temos essa essência da nossa natura e que nós, através da nossa energia, a gente pode salvar muitas vidas aí. E acreditem, uma coisa que eu queria falar para todas vocês, acreditem em vocês, não percam o sorriso e se ajudem. Se ajudem. Procurem sempre ajuda, especialização, estudem, não tenham vergonha de dizer, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, porque eu posso dizer para vocês, eu preciso das minhas parceiras, eu preciso das pessoas que vêm até mim e que digam, Fran, olha, eu preciso, você me deu uma dica, eu tô com inchaço, tô me sentindo mal, o que eu faço? Mas eu preciso daquela profissional que me salva também, tá? Então, assim, se ajudem, porque juntas podemos fazer a diferença. Brava! Eu acredito que mas eu acredito que a Ju também traz essa análise. Eu gostaria justamente. Você também faz a análise de uma a outra. A gente já extrapolou, a Dani tá aqui. Vou deixar você responder. A gente tinha outras perguntas, mas eu acho que essa é bem importante para trazer. Bom, no meu caso, hoje eu tenho 70% das minhas clientes ainda são brasileiras. Agradeço muito a Deus. São 8 anos que eu comecei a empreender aqui em Milão. E aí comecei com brasileiros. Então foi cada uma de vocês, das meninas que colocaram o pão de cada dia na minha mesa. Me ajudaram também sendo modelos para o meu método. Porque antigamente eu trabalhava em casa, então não atendia o ciclo ali europeu. Quando depois eu resolvi empreender, abrir o meu estúdio, foi aonde eu comecei a me divulgar para a parte europeia, né, não só italianas. Mas, gente, quando chega uma cliente brasileira, é igual aquele meme, né? Você não pode se misturar com um cliente. Lá vai eu dançar com o cliente. É muito interessante. E quando chega um italiano, um europeu, buongiorno lei, come stai? E assim vai. Com os italianos é bem mais formal.
Eu trabalho com homens e mulheres, então eu faço o unissex. E hoje, então, tenho 70% ainda dos meus clientes são brasileiros. Sempre estou exatamente em eventos brasileiros, porque ainda tem gente que não me conhece, não sabe do meu trabalho, e dos eventos alguém vai dizer, nossa, tem uma brasileira que faz depilação. E aí me procura, então E são 30% de europeu. Então, assim, eu ainda estou... Para mim é igual. Eu não faço diferença de clientes, porque, assim, para mim todos os clientes são especiais. Deitou na minha marca, para mim são todos especiais. Não tem aquele que é mais ou menos, só porque é um influencer, só porque é rico, só porque... Não, gente, eu tenho muita cliente que são todas domésticas. São as meninas que fazem limpeza. E para mim é especial do mesmo jeito. Porque elas me fazem me sentir... Porque já me escolheu, eu já me sinto especial. No mundo onde tem várias esteticistas, tem gente que vem de fora, tipo, eu tenho um cliente de Barcelona, de Paris, eu tenho um cliente da Alemanha que vem a cada 2 meses só para depilar comigo. Porque já depilaram comigo aqui, foram morar em outro país e vêm depilar comigo. Então isso é importante. Para mim é uma das coisas mais importantes. Todos são importantes para mim. Brava. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para elas? O conselho que você daria para quem gostaria de empreender? Assim como você, eu acho que você enfrentou desafios quando você falou que trabalhava em casa, né? Depois você partiu para ter seu estúdio. E eu acredito que tem várias meninas aqui que trabalham na área da estética que gostaria de dar esse passo avante. E eu sei que é bem complicado, porque aqui na Itália se paga taxa demais. Então, qual o conselho que você daria para elas? Ou pra gente, pra mim? Sim, é muito difícil responder porque a resposta é um pouco longa. Mas eu gostaria... O meu marido me falou isso quando eu abri a primeira vez, né? O primeiro estúdio. Ele falou assim, faz um business plan. Eu não sei o que é isso, eu não vou fazer. Realmente eu não sabia. E fui empreender sem saber custos, se o que eu estava cobrando realmente iria próprio cobrir as despesas da empresa e de casa, porque a gente também tem despesa em casa, né? Hoje eu não cubro as despesas de casa, meninas, infelizmente. Mas um dia eu vou conseguir. Então, se você realmente quer sair da casa para empreender de verdade, faça primeiro um business plan do seu negócio. Tudo que você usa de material, aonde você vai alugar, qual é o valor, todas as taxas, porque é taxa, seguro, INPS, funcionário, caso você for ter, algum erro que bater no local que você vai ter que mandar sistemar, entendeu? Tudo isso são valores que você tem que ganhar esse dinheiro todo mês. Então, se eu tivesse feito esse business plan antes, para mim teria sido mais fácil. Eu hoje estou fazendo 4 anos na minha empresa, eu ainda estou caminhando, eu me sinto de sucesso porque... O que eu faço com amor e tá dando... Toda vez que eu vejo um feedback no Google, aquilo ali se diz assim, gente, tá certo. Tá? Sabe quando você... Sabe aquelas 2 pessoas que estão cavando e tem um diamante? Tem uma que desiste? Eu sou aquela que não tô desistindo. Tá? Eu ainda não cheguei naquela parte de... Mas um dos maiores problemas que hoje eu ainda enfrento com a minha atividade é que eu não fiz um plano de empresa antes de começar. Entendeu? Esse é o primeiro marco, primeiramente. Primeiro você tem que gostar do que você faz. Quer dizer, quando você empreende, tem muita gente que fala assim, eu vou empreender porque eu não quero trabalhar para ninguém, porque eu quero fazer a minha agenda. Quem já sabe, já me viu saindo 10 horas da noite limpando lá o negócio, e são, tipo, que eu não vejo meu filho, eu deixo meu filho na escola, chega e ele já está dormindo. Empreender é viver dentro do seu negócio. Então, faça um business plan antes. Esse é o principal, tá? Maravilha. Você quer acrescentar alguma coisa? Ótimo. Ela falou tudo, realmente, é isso. A Juliana falou muito bem, né? Que já vou puxar para a gente, né? Para quem não conhece, conheça a Escola Dona Academy, que ela vem justamente para estar aí auxiliando empreendedoras. Uma salva de palmas para as 2 que foram incríveis. Isso, sigam a Juliana e a Franciele. No material que vocês receberam, eu acredito que tem ali as informações
de todas elas, que realmente 2 mulheres, 2 exemplos. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada a vocês, meninas. Ótimo.